tudo bem? Sou Vera Lúcia, professora de arte. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos mascotes, os pichanos. Esses não matam aula, não faltam, não cabulam nenhuma aula, estão sempre presentes. Então, vamos seguir os exemplos aí dos pichanos. E a Verinha, né? Nossa bonequinha aqui que nos auxilia. Beleza? Então vamos. Nossa aula já começou. Isso mesmo. Vamos falar hoje de um tema maravilhoso. Vamos falar sobre matriz cultural brasileira. Importantíssimo assunto porque diz respeito ao que somos, porque somos, né? E essa tradição cultural ela tem que ser mantida sempre. Vamos começar aqui com uma poesia que diz assim: Eita, povo querido, que eu vim aqui foi lhe dizer que as três forças de origem, espere bem, eu vou dizer, estou falando dos ancestrais, que com sua cultura diversa vieram de várias paragens e por aqui se misturaram, deixando suas raízes enfincadas nesta terra além cabrales, merecendo toda a honra, viva o Brasil da mestiçagem. Poética. Pois é, com esse tema a gente abre a nossa aula de hoje para dizer para vocês que uma das influências da matriz cultural na arte brasileira é o grafismo, e ele é de origem indígena e de origem negra também, e por tradição, desde a pré-história já se faziam, por exemplo, as pinturas corporais, né? As marcas em objetos e utensílios, quando começaram a marcar o barro. E nessa frase tupi or not tupi dá para ver o quanto que o grafismo influencia visualmente numa pintura, numa escrita, certo? Então essas linhas que são traçadas, não figurativa, e também existe a utilização das cores, não é só o preto e branco, né? Apesar de que o preto e branco é cor, mas existe também o grafismo mais colorido, certo? Para acentuar melhor essa questão, essa temática, vamos aí trazendo a questão do cordel, que é nada mais do que a literatura nordestina e que conta aí toda a saga do povo e sua luta pela sobrevivência. O cordel traz aí várias temáticas, seja ela mitológica, real, né, de uma forma divertida, né, bonita, poética de se ver, e cordel significa cordão fino, flexível, barbante, famoso barbante. Muito utilizado para pendurar os livrinhos nas feiras, que os artistas utilizavam nas exposições para vender o trabalho, né? E é utilizada aí uma técnica, né, uma técnica artística chamada de xilogravura, que significa gravar em madeira. Xilo, madeira, gravura, gravar. Então é feita uma matriz em tinta, se prensa sobre o papel e sai então a gravura. E além do cordel, do carnaval, né, do grafismo, a gente poderia aqui citar vários outros, mas não dá para falar todos numa mesma aula, né? A cultura brasileira é assim, com essa vastidão, né? E essa mistura étnica. E por isso a gente vai conhecendo aos poucos, né? Falando devagar. Nossos hábitos culturais receberam aí os elementos e a influência de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos, né, que são os europeus,
os japoneses, né, que já são asiáticos, e assim por diante, né? Entre tantos outros que nos últimos 500 anos sempre estão chegando ao nosso país. Temos também, recentemente na história do Brasil, povos latinos que acabaram vindo, né, se refugiar aqui no nosso país, e aí vai surgindo essa miscigenação. E são elementos característicos da cultura brasileira: a música popular, a literatura, a culinária também, né, e as festas nacionais tradicionais, populares. Por exemplo, o Carnaval é uma das maiores festas populares, ela é brasileira e é até imitada aí por vários outros lugares. Tem as Cavalhadas de Pirenópolis, tem Festival de Parintins no Amazonas, e tem festa no Sul, tem festa no Sudeste, e viva aí o Brasil, né, com sua mistura, sua miscigenagem. Assim também a religião aqui no nosso país é um elemento cultural e que também sofreu muita miscigenação na sua formação, é, e é o chamado sincretismo religioso, que é quando reúnem várias formas culturais e da crença, né? Como, por exemplo, o candomblé, o cristianismo, o protestantismo, tem a formação indígena, tem budismo, confucionismo. A concepção religiosa no Brasil é bastante plural, né? Multicultural. Né? E aí, para responder essa pergunta, como a cultura brasileira surgiu, é basicamente isso que nós já falamos, né? Lembrar que aqui existiam os nativos, que são chamados de indígenas, os escravos que vieram trazidos lá da África, os colonizadores europeus, né, que trouxeram os escravos, aí vieram mais tarde os imigrantes europeus e também os imigrantes asiáticos. Juntando tudo isso, não poderia dar outro resultado, né? Então, aqui, ó, de todo o planeta, de várias partes do planeta, vieram os imigrantes para formar o povo brasileiro, a nação brasileira. Por exemplo, os portugueses, os alemães, os japoneses, os africanos. Onde tem mais? Bora lá, caçando. Holandeses, cadê os holandeses? Aqui, holandeses, espanhóis, italianos, e assim a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre os nossos imigrantes que tanto abrilhantam o nosso país. As nossas influências culturais: a europeia, como eu falei, o carnaval, né? Era uma festa pagã que foi introduzida na cultura brasileira, feita aí suas adaptações, e só se fortalece. É mais que uma festa, é uma manifestação cultural. A indígena, com as suas comidas, a arte, a linguagem, nós temos muitas palavras de origem tupi, guarani, aí tem a pintura corporal. Na africana tem as danças, né, as práticas religiosas, como eu disse, temos que respeitar todos, né? A música, a capoeira, muito conhecida. Então a África é isso, é esse berço aqui de cultura e que se espalhou pelo planeta todo. E aqui no Brasil, cada região tem aí a sua cultura típica, e a gente tem mais é que agradecer, né, a todo esse povo que por aqui veio e aqui ficou e aqui mudou a história do nosso país. E aqui nós temos, por exemplo, o hip hop, que faz parte da cultura atual do nosso povo. Não nasceu no Brasil, mas ele traz referências, né, que muito se assemelha com a vida aqui no Brasil.
e é cultural porque não é só uma dança, né? Não é só um ritmo. Existe toda uma temática social, tem o break, tem o rap, tem o grafite e assim por diante. Então, viva aí o hip hop. Das gerações atuais, é muito presente, né? Na diversão. E por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. E agora eu vou me juntar aqui aos nossos pichanos, descansar um pouquinho, fazer uma leitura aqui com eles. E até a próxima, ó. Beijo, espero que a gente se encontre em breve. E não esqueçam que conhecimento é poder. Não esqueçam jamais. O Brasil? O Brasil é essa vastidão aí de cores, de crenças e sabores.